Boa, então, ó, o que eu quero falar para vocês? Vamos lá. Os discípulos encontraram um problema e eles levaram... Vamos mandar esse pessoal embora, por favor? Por que eu quero dizer isso para vocês? Porque a gente começa achando um problema e a gente sempre tenta achar a solução mais rápida. A gente sempre tenta buscar uma solução mais fácil. E a gente acaba de esquecer que, às vezes, a solução está onde? Está na nossa mão. Só que para a gente entender isso, uma coisa muito importante que foi o que Jesus fez ali, ele abriu a mente deles. A mente, gente, é igual um paraquedas. Só funciona se estiver aberto. Se ele estiver fechado, morre. E tem muitos de vocês que talvez ainda está com a mente fechada. Ainda está com a mente fechada para o trabalho, para a família, para a empresa, para a sua saúde, para o seu financeiro, que a gente ouviu a importância do financeiro, para o treinamento da sua equipe, para o digital. Eu tenho vergonha. Eu não faço. O que me antecedeu falou, eu não quero treinar minha equipe. Então você está com a mente fechada. Só que o que você tem hoje já é muito suficiente para começar. Quem ainda não empreende? Ou todo mundo é empreendedor? Quem não é empresário ainda? Boa. Todo mundo é empresário? Sim ou não? Vamos lá, fala comigo. Vocês que estão com fome. Quem é empresário fala sim? Sim. Boa. O que você tem já é o suficiente para você fazer o milagre, para você fazer a multiplicação. Só que às vezes a gente esquece disso. A gente não dá valor às vezes porque a gente tem na própria mão. Ontem eu estava fazendo uma reunião com um aluno que está lá no Canadá e ele tem 20 anos que ele mora em Toronto. E ele começou lá fazendo paredes de drywall. Né? Começou como um ajudante. E hoje ele é o dono da terceira maior construtora de Toronto, de drywall. E ele, o ano passado, entrou no sistema, porque a gente está nessa vibe de educação, de conhecimento, de mentoria, de palestra, e ele se encantou por isso. E ele começou a dar atenção para essa profissão, ele quis se tornar um professor, um treinador, um mentor, se especializou, e de contrapartida ele começou a fazer o quê com a empresa dele? Não deu mais atenção, não colocou mais energia. E depois de um ano que aconteceu isso, o que aconteceu com a empresa dele? Caiu. Então, na nossa reunião de ontem, a gente começou um acompanhamento tem um mês, ele falou, Rafa, eu não entendo, eu amo isso, é o meu propósito, igual a gente ouviu, só que o que dá dinheiro para ele? É o que ele sempre fez. Porque a gente tem a tendência de, às vezes, olhar o problema, olhar a dificuldade, olhar a grama do vizinho e esquecer que na tua mão tem 5 pães e 2 peixes. Que se você colocar energia, se você colocar mais força, se você colocar mais treinamento, você pode ter muito mais resultado. E eu acho muito legal essa passagem, porque ela mostra que a gente tem que começar com o que a gente já tem. Quem começou bem pequenininho e cresceu? Quem é a massoterapeuta que eu ouvi falando? Você começou fazendo quantas massagens por mês? E hoje você está ganhando? Não precisa contar. Tá, mas deve estar ganhando mais de uns 10 mil, com certeza, cara de rica. Então todo mundo aqui começou, Mateus, pequeno. Todo mundo aqui começou vendendo uma venda. 5 pãezinhos, 2 peixes. Só que a gente às vezes esquece dessa energia que a gente colocou lá na frente. Tá? Um pouco que você tem hoje é o suficiente para Deus multiplicar. O que você tem hoje é o suficiente para Deus transformar mais. E eu tenho 2 perguntas para você aí. Se você quiser anotar, anota. Se você não quiser, anota também. O que você está fazendo pouco e o que você está fazendo errado ainda? Reflete. O que estou fazendo pouco? O que estou fazendo errado na minha vida ainda? Será que eu estou trabalhando bastante? Eu estou acordando cedo? Eu estou chegando? Eu estou usando a rede social? Eu estou trabalhando no meu financeiro? Eu estou treinando a minha equipe? Eu estou fazendo reuniões? Eu estou vendendo? Eu estou prospectando? Eu estou fazendo pós-venda? Ou não? Eu estou fazendo pouco? Estou fazendo de vez em quando? E o que eu estou fazendo errado ainda? A gente ouviu sobre financeiro, a gente ouviu sobre gestão de equipe, sobre cultura, a gente ouviu sobre o medo, a gente ouviu sobre o Jorge, sobre a importância do marketing, a gente ouviu sobre investimento com a doutora,
do tráfego. Quais dessas áreas que a gente ouviu hoje que você ainda está fazendo errado? Que você está fazendo pouco? Dessa pergunta, dessa resposta, você pode tirar uma resposta que pode mudar o resultado da tua vida, da tua empresa. Pode multiplicar ainda mais. Certo, seu Roberto? Certíssimo. Então, o que você tem hoje aí na sua vida que você não está multiplicando? E eu acho muito legal essa história, que quando Jesus recebe os pães lá, ele pega e faz o quê? Agradece. Senhor, obrigado por esses pães, por esses peixes. Você reclama do que você tem. Você não dá valor porque Deus colocou na tua mão hoje. Você não faz mais porque você está murmurando. E a falta de gratidão, ela acaba te impossibilitando de ter novos acessos. A falta de valorizar o que você já tem acaba atrapalhando de você passar para o próximo nível. Gente, quem não é fiel no pouco, não é colocado no muito. Quem não valoriza o que tem, perde. Lembra quando a gente era um pouquinho mais jovem, que quando você não valorizava a sua namorada, ela ia embora. O que você não valoriza, você perde. Então, por que você não está valorizando a sua empresa, seu funcionário? E eu vou além, que eu vou entrar ainda um pouquinho mais com a faca daqui a pouco. A sua família, a sua esposa, seu marido, seus filhos, o seu corpo, a sua saúde. Você está desprezando muita coisa. E às vezes o resultado que você está tendo ruim hoje na empresa não é nem culpa da empresa. Talvez é das condições que você tem na sua casa. Do ambiente que você tem com a sua família. Do tratamento que você tem com as suas emoções, com o seu corpo. Com as atitudes que você está tomando quando ninguém está vendo. O que você faz quando ninguém está vendo? O que você faz quando você não está no modo empresário, quando você não está no modo esposa, marido, quando você está na cama, sentado, quando você está com o celular? Você está valorizando o que você tem? Você está valorizando o seu tempo? Está fazendo sentido? Então, quando você não valoriza o pouco, você não consegue chegar no muito. E eu acho muito legal que ele pede os pães, e olha que legal. Ele manda fazer grupos de quanto que ele falou? 50 e 100. 5 mil pessoas. Quem já viu 5 mil pessoas junto? Quem é do Galo aqui, do Cruzeiro? Tem 2 estádios enormes aqui, né? 5 mil pessoas é muita gente? Imagina a gente pegar, Arley, 5 mil pessoas e falar, ó, 50 aqui, 100 aqui, 50 ali. Dá trabalho fazer isso? Mas o que Jesus pediu para fazer ali? O quê? Quem falou? Quem falou organizar? Organização. Olha que legal isso. Antes do milagre acontecer, ele teve que organizar, gente. Ele organizou aquela galera. Imagina o trabalho. Arley, vem para cá. Karine, senta aqui. Ítalo, para cá. Não, mas eu quero ficar com a minha esposa. Não, sim, por que eu... Sim. Gente, organizou. Todo mundo sentado. Qual é a área da tua vida que você ainda não organizou? Qual é a área da tua vida que está desorganizada? Vou sair um pouco da empresa, tá? Porque às vezes a tua empresa está até organizada, ela está tendo resultado. Você pagou um curso, é o que você está conseguindo. Só que às vezes as suas emoções estão desorganizadas. A tua família está desorganizada. O teu casamento está desorganizado. A tua relação com a tua esposa. O que eu mais pego é empresário. Que o casamento não está bem. Que o pai não tem tempo para o filho. Não tem intimidade com a esposa. Não tem um tempo de qualidade com a esposa e vice-versa. Por causa que a gente começa a colocar muita intenção nos nossos resultados. Só que para um CNPJ ser forte, sabe o que tem que ser forte primeiro? CPF, gente. Eu acredito que a gente tem que ter todas as bases ali coerentes da empresa. Mas se o meu CPF não estiver organizado, não vai. Então, onde você está desorganizado? É no teu casamento? Você está cumprindo princípios da verdade, da honra, da sabedoria,
Como é que está o seu corpo? A sua saúde física? Como é que você está se alimentando? O que você está bebendo? Como é que está o teu cavalo, a tua máquina? Porque mesmo você tendo uma empresa, paredes, máquinas, ferramentas, funcionários, ainda assim, o maior bem dessa empresa é você. Se você morrer hoje, quem vai ficar? Faz 1 ano agora que eu perdi minha mãe. 60 anos, novíssima. Nova, do coração. Por quê? 2 concursos, ganhando bem, trabalhando como professora. Quem é professor sabe do que eu estou falando, ou conhece. Das 6 da manhã às 7 da noite. Chegava à noite, trazia material da escola para construir um futuro, para construir uma casa, para cuidar dos filhos, mas ela esqueceu dela. Hipertensão, não cuidou. E aí quando foi ver, infelizmente não temos mais ela aqui. Deixou um legado? Deixou. Hoje eu estou aqui por causa da minha mãe. Mas ela poderia ter cuidado muito mais dela. Então, como eu sou um profissional de educação física, nem fiz uma apresentação, né? Como é que você vai estar daqui 10 anos fisicamente com o cuidado que você tem hoje? Com os hábitos que você tem hoje? Só estou falando de saúde, hein? Como é que você vai estar com a sua família daqui 5 anos, continuando do jeito que você está hoje? Como é que você vai estar com a sua esposa, com o seu marido, com os teus filhos? Será que vai estar um relacionamento saudável? Será que vocês vão estar casados? Ou não? Vai estar levando ainda com a barriga? O que você tem que organizar ainda? Gente, está escrito lá na bandeira do Brasil. Ordem e... Você tem que pôr sua vida em ordem. Repete com a sua boca. Eu preciso colocar a minha vida em ordem. Eu, mais alto, preciso organizar a minha vida. Você precisa organizar o teu corpo. Anota isso. Você precisa organizar a tua alma. Você precisa organizar o teu espírito. Qual foi a última vez que você fez uma oração? Qual foi a última vez que você leu a Bíblia? Qual foi a última vez que você foi numa igreja? Você só procura Deus, às vezes, no meio do... Qual foi no começo? Do problema. Ou quando abre o Instagram. Acontece. Aquelas mensagens, só para não perder a piada, né? A gente perde a palestra, mas não perde a piada. Mas, aonde você está desorganizado? Como é que está a tua fé? Eu tive uma quebra emocional há 3 anos atrás, e eu sempre fui um cara que sempre pensei no ter. O que eu quero ter? Dinheiro, fama, rede social, liderança. E eu esqueci do meu ser. Na verdade, nem tinha o ser. Porque eu fazia muito mais para, ser exaltado do que o famoso propósito. E aí a gente vem e é quebrado. A gente é ali esmagado, igual aquela uva, né? Igual aquela azeitona. E aí eu entendi que eu tinha uma falta de relação com Deus, com a minha família, com os meus filhos. Estava muito mais pensando no que o mundo poderia me dar do que realmente uma vida com mais propósito. Então, onde você está faltando hoje? Aonde você está desorganizado? Jesus mandou organizar todo o povo antes. E além de organizar, uma coisa muito importante, que 5.000 pessoas para você organizar em grupo de 5, de 50 e de 100, demora, não demora? Não é rápido. Jesus podia ter mandado, faz uma fila única. Podia? Igual, quem lembra, aqui tem escola, tem merenda nas escolas aqui, tem cantina, é normal, igual São Paulo, né? Não tinha aquela fila da merenda? Ele podia ter feito aquela fila única? Sim ou não? Mas ele mandou sentar. Demora isso? Ou é rápido? Demora. Então a gente precisa ter o quê? Paciência. Você, além de estar desorganizado, você não tem paciência para o resultado. Você abriu a empresa faz 1 ano e 2 anos e está atropelando os processos. Paciência. Menos ansiedade. Isso é falta de quem não tem fé. De quem não está organizado. Então Jesus mostra nessa história para mim, quando eu fiquei lendo, que a gente primeiro precisa começar com o que a gente tem.
Hoje a gente precisa melhorar muito mais com as ferramentas que eu já tenho na mão. Eu sou um ex-professor de educação física. Eu trabalhei muito tempo dando aula em academia, depois virei personal, depois abri minha academia, depois abri outra academia, aí tomei um tombo e voltei a trabalhar. Eu falei, o que eu vou fazer agora? Eu tinha empresa, eu falei, cara, não faz mais sentido entrar nessa academia, eu não me sinto mais, aqui já quebrei princípio, aqui se quebra princípio, a minha sócia quebra princípio, a outra empresa eu também abri muito mais porque eu queria ter uma segunda empresa. E aí Deus foi me tratando, e eu falei, vendi uma, vendi a outra, mas o que eu vou trabalhar? Aí eu lembrei, o que eu sou bom? O que eu sempre fiz há 15 anos? Sempre dei aula, sempre fui professor, sempre peguei um a um, conversei, vamos lá, só que eu sempre dei treino, né? Vamos correr, vamos fazer flexão, vamos fazer abdominal. Hoje eu treino princípios, mentalidade, saúde, espiritualidade, fé. Ou seja, eu peguei a mesma coisa que eu sempre fiz e só adicionei coisas novas. Lembra aquela historinha de Davi e de Saul, quando ele ia enfrentar o gigante? Aí Saul vem e coloca o que nele? Uma armadura. E aí Davi, o que acontece com Davi? Ele não consegue nem andar direito. Vocês lembram dessa história? Quem não conhece essa história? A armadura bem pesada. Primeiro que era pesada, segundo que não era para ele, terceiro que ele não tinha o treinamento para aquilo. Então ele tem que tirar toda aquela armadura para poder usar o que ele sempre usou, que ele matou um leão, que ele matou um urso. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Qual é a armadura que está te travando hoje? O que você colocou para a tua vida que não pertence para você? Qual foi a decisão que você tomou que está te travando a andar mais? Você sabe disso. Qual foi a escolha que você fez? Seja na sua vida pessoal, seja na sua empresa, na sua família. Quais são as decisões que você está tomando errado? Uma decisão pequena, um detalhezinho pequenininho, Ítalo, pode mudar completamente um destino. Sabe o avião? Eu vim de São Paulo para cá. Se o avião, o piloto, ele virasse um pouquinho, eu ia parar em Confins? Eu ia parar lá na Bahia. Ou no Ceará. É a mesma coisa. Uma viradinha na sua vida errada pode tirar totalmente você do teu objetivo. Uma desorganização hoje que você tem, ela está te levando totalmente para longe do teu resultado. Então você olha para o teu resultado e não vê ele. Você não vê ele chegando. Você não vê ele chegando porque você está ainda na decisão errada. Você está desorganizado. E você sabe o que eu estou falando. Eu também, todo dia, a minha batalha é organizar. Eu acordo de manhã, eu faço minha oração, eu leio minha Bíblia, eu dou bom dia para minha esposa, eu faço meu trabalho, faço a igreja, faço meu treino, tento buscar minha melhor alimentação, tento não ficar nervoso com meus funcionários, tento cumprir os meus horários, tenho as minhas guerras da carne, que todo mundo tem. O que você tem feito com o seu tempo? Quanto tempo você passa no Instagram, no TikTok, no Reels, nos Stories? Faz a conta, se quem quiser, depois abre lá o tempo de uso. Você vai se surpreender com o tempo que você fica. 2, 3, 4 horas. É o mal que a gente está vivendo. 4 horas que poderia estar organizando a tua vida, a tua saúde, a tua empresa, podia estar treinando, tendo uma vida muito melhor. E você não faz. Aí quando tem alguma coisa, um curso, Ítalo, não tenho tempo. Sair com a minha esposa, pô, não dá tempo. Brincar com os meus filhos, não tenho tempo. Mas chegar na cama à noite lá, tá aqui, ó. Amor, fala comigo. Peraí. Ou vice-versa. Amorzinho, fala comigo. Peraí, meu amor, peraí. Tá lá, TikTok. Vivendo a vida que não é sua, vivendo até a vida do outro. Se contaminando, se enchendo de coisas que nem são, às vezes, verdade. Vocês entendem o problema da desorganização? Então, qual é a área da tua vida que você precisa organizar hoje? Anota aí no papel, coloca aí no papel. Eu preciso organizar tal coisa. Eu preciso organizar meu financeiro, eu preciso organizar minha vida pessoal, eu preciso organizar a minha família, eu preciso organizar o meu tempo. Anota. Coloca para você não esquecer, a nossa cabeça falha.
80% do que você ouviu hoje e amanhã aqui você já esqueceu, se você não anotar. O que eu preciso organizar? Para a gente não se estender muito, olha que legal, depois que ele faz a multiplicação, ele organiza, ele devolve os pães para os discípulos. Vai lá, galera, entrega. Devolve. Ele delegou. Não foi Jesus? Jesus podia ter entregado sozinho? Sim ou não? Sim. Podia. Mas ele falou, ó, pega aqui, ó. Paulo, ô Pedro, João, entrega para mim. Delegou. O que você precisa delegar na sua vida? Quem são as pessoas que têm que estar próximo de você? Quem são as pessoas que podem ajudar você na tua empresa, na tua vida pessoal, na tua vida espiritual, na tua saúde? Quem é o teu mentor? Quem é o teu pastor? Só que a primeira coisa que a gente vê aqui, ó, que multiplicação exige liderança. E sabe como é que a gente sabe que a gente é um bom líder? Sabe qual é o primeiro princípio da liderança? Ser um quem sabe? Autoliderança. Eu preciso liderar a mim mesmo. Para eu poder liderar o Ítalo, o Jorge, eu preciso saber me liderar. As minhas emoções, o meu nervosismo, a minha língua, a minha boca. O maior erro de muita gente aqui ainda é a boca. Fala demais, comenta demais, fala quando não pode, não sabe se comunicar direito, não sabe fazer uma boa pergunta, escuta e já devolve, reativo. Quem sabe o que eu estou falando? Eu, às vezes, eu também tenho que me controlar, porque a gente que é muito acelerado, quando eu der meu tempo, avisa, hein, Jorge? Não me empolgo aqui. Às vezes a gente que é muito acelerado, a gente escuta e já devolve. Eu trabalhei um pouco antes de ser professor de educação física, eu fui funcionário público durante 10 anos. E eu sei, o Márcio, eu sei o que você está falando do que é sair de algo difícil, tá, meu irmão? Mas eu quero te falar uma coisa. Você pode, tá? Você consegue. Porque você tem capacidade, meu irmão. Precisava te falar isso. Você é diferenciado. Tá? E uma coisa que serve para o Márcio, mas serve para vocês, as suas crenças, os seus medos, eles têm intimidade com o seu propósito. Tudo que você tem medo, tudo que você acha que não dá, tudo que te trava é aquilo que tem intimidade com o que Deus quer para a tua vida. Então, quando você não quebra, você não está alcançando o máximo potencial que Deus poderia te dar. Faz sentido? Então, por muito tempo eu fui agente de trânsito, trabalhei na guarda, 10 anos, comecei novo, comecei com 20, na verdade tudo comecei novo. Eu fui pai com 18, entrei no trânsito com 19, e a primeira coisa que eu entendi lá, aqui é o que? Agente de trânsito ou é CT? Agente de trânsito. Do jeito que eu respondi a situação, era o jeito que ia acabar. Se o cara, eu multava o Ítalo. Já tomou multa, Ítalo? Ficou brabo? Ficou nervoso? Foi Online. Quem já tomou multa e ficou bravo? Então, o rapaz vinha em mim, ele estava errado, na placa errada, ele foi multado, ele vinha, senhor, você me multou? Eu pago teu salário para você fazer isso. Eu recebi aquilo. Se eu respondesse, eu devolvo e repago mesmo, me multo e vou te guinchar. Como é que isso ia acabar? Briga. Foi ali no trânsito que eu aprendi que do jeito que eu começava, é o jeito que ia terminar. Então eu aprendi, bom dia, senhor. Sim, senhor. Infelizmente eu tive que multar. Proibido estacionar carro do senhor. Proibido estacionar carro do senhor. Senhor, infelizmente... Então vamos fazer o seguinte, não vou guinchar. O guincho nem estava vindo. Não vou guinchar. Você não vai guinchar? Não. Então tá bom. Apertava até minha mão e ia embora. Só porque eu não guinchei o carro do cara. Mas eu entendi que o jeito que começava, terminava. E eu levo isso até para a minha vida até hoje. Outra coisa que eu quero falar disso, todas as experiências que a gente passa, por mais que talvez não tenham sido tão boas, elas são aprendizados. As coisas boas são felizes, são legais, mas as coisas ruins nos treinam, ensinam. Então a gente nunca perde.
a gente sempre fica mais forte. Vamos lá, para a gente acelerar? O que você tem que delegar hoje? Quem que você tem que trazer para a tua vida? O que você precisa melhorar? Ou quem você precisa liderar melhor? Jesus tinha 12 caras que ele liderava, que ele treinava. Depois a gente pode entrar numa outra... Minha vontade é voltar, tá, gente? Depois vocês me batem palma forte. Depois a gente vai falar de como Jesus era um grande líder, como ele ensinou. Ele pegou 12 caras que eram ali os improváveis e montou um time gigante. Até hoje a gente fala dele. Em tudo. Dá pra gente falar de marketing, de liderança, de organização, de cultura. Então, quem que falta liderar na tua vida? Primeiro, autoliderança. Segundo, quem que eu preciso treinar? Você está treinando os teus filhos? Você está conversando com a sua esposa? Você é o primeiro a dar o exemplo? Eu vou falar muito com o homem, tá? Também. Você é o primeiro a chegar na tua casa e colocar todo mundo e fazer uma oração? Você é o homem que vão para a igreja? Ou você prefere ir para o futebol? Ou você prefere às vezes ficar dormindo? E você, esposa? Como é que você está com o seu marido? Você está sendo uma líder ou você está lá daquele mesmo jeito, reclamando? A gente precisa mudar, gente. É aquela velha frase, não tem como ter novos resultados fazendo as mesmas coisas, gente. Eu preciso ser um autoliderado, eu preciso me liderar. Eu vou acelerar um pouquinho, tá? Os 2 passos que eu ia falar era aqui o seguinte. Primeiro, a gente precisa servir. Assim que é feita a multiplicação, eles servem. Quem você está servindo? Quem você está ajudando? Quem são as pessoas que você está servindo, às vezes, com uma palavra, com conhecimento, com o trabalho? Às vezes está financeiramente. Ou você não, você retém. Você é aquele lago que não tem vida. E mais um passo que eu ia falar era que quando as coisas acontecerem, quando as coisas multiplicarem, então, você precisa, nossas 2 especialistas financeiras, aprender a investir e a guardar. A não desperdiçar. Talvez hoje você nem está multiplicando, mas está desperdiçando. Não é verdade, pastora? Você nem está ganhando direito, mas está passando o cartão de crédito. É na fé. É na fé. Eu ouvi esse final de semana, eu estive numa imersão, e estava o pastor Cash Luna, né? Não sei quem conhece esse pastor. E ele falou, para quem tem fé não tem preço. A minha mulher já estava quase indo no shopping. Eu falei, não é isso, calma. Ela já ia passar o cartão. Não é isso, gente. Não, tem gente que precisa aprender a guardar. Só que, voltando em brincadeiras à parte, todo mundo tem problema, né? Todo mundo às vezes levantou as 2 mãos. Para quem que você está levando o teu problema também? Lá no comecinho do problema, na hora que a gente viu as pessoas com fome, os discípulos foram em quem? Jesus. Jesus, o pessoal está com fome. Pessoal, Jesus, vamos mandar o pessoal embora. É a mesma coisa que às vezes você está passando agora. O que eu faço? Vou mandar embora, vou fechar a empresa, não vou pagar o cartão, vou mandar o funcionário embora, vou acabar meu casamento. Para quem você está levando o teu problema? Para quem você está levando a situação que você está passando hoje? Às vezes você está levando para uma amiga que está falando mal, às vezes você não está falando com quem deveria falar, às vezes você está vendo algo na internet que não está te ajudando, mas você não está levando o problema para quem realmente pode te ajudar. Sabe qual é o nosso mal, gente? A gente acredita que a gente pode fazer tudo na força do braço. Tudo do nosso jeito. Quem conhece a lei de Pareto? 80-20. A gente é 80% braço